Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. Homens atípicos são homens que têm algum tipo de neurodivergência, TDAH, autismo e, em alguns casos, e ainda estão sendo estudados e vão surgir mais informações sobre isso, são neurodivergentes que, ao longo da vida, desenvolveram também um transtorno de personalidade. É importante frisar que o capacitismo não é só enxergar uma neurodivergência como incapacitante, mas também justifica tudo o que faz, o que sente, como se comporta devido à neurodivergência. É algo que precisa ter muito cuidado ao ser abordado, porque o neurodivergente, ele nasce com um funcionamento cerebral e uma percepção de mundo diferentes daquilo que é normativo, daquilo que é esperado. Só que ele nasceu assim. Então, ele se adapta porque a própria sociedade, a família, a educação exige isso dele. O que é muito marcante são as dificuldades nos relacionamentos sociais, porque as regras sociais, elas têm entrelinhas. As regras sociais falam de comportamentos complexos, que significa que exige uma mente complexa, entenda essas entrelinhas. E aí, na hora de se comportar, então, nós teremos comportamentos completamente diferentes, porque o neurodivergente tem uma mentalidade muito simples, preto no branco, 880, são mentalidades muito simples. Então, a complexidade da mentalidade convencional é um desafio para a neurodivergência. Quanto mais próximos os relacionamentos, mais evidente estes comportamentos se tornarão. Portanto, em um relacionamento amoroso, onde tem uma intimidade muito maior, esses comportamentos ficarão muito mais claros. Por isso que eu abordo a neurodivergência nesse canal em relacionamentos amorosos. Existe também um contexto social em que a mulher tem menos assertividade, por exemplo. Então, ao invés dela olhar o contexto amoroso e definir, né, que o homem com quem ela se relaciona tem defeitos ou tem desvios de comportamento ou falhas de caráter, ela se culpa por qualquer comportamento do parceiro, sendo neurodivergente, tendo transtorno ou não. Isso é uma regra social implícita. A mulher está sempre se sentindo culpada. Então, se ela não responsabiliza o seu parceiro pelos comportamentos dele, ele dificilmente será estudado. Hoje se fala muito mais em neurodivergência e se fala muito mais em transtornos de personalidade, que acometem, inclusive, todos os gêneros, né? Acometem a todos, mas socialmente a mulher ainda se coloca a maior disposição para ser estudada, para se estudar, para mudar comportamentos do que o homem. Então, nesse sentido, tem muitas coisas que nós não sabemos, comportamentos que são socialmente reforçados. Então, hoje a gente coloca tudo meio que no mesmo balaio. O que é machismo, o que é transtorno, e o que é neurodivergência é neurodivergência. Só que existe sim uma comunicação entre eles, porque a mesma sociedade formou este homem. Então vamos lá. Neurodivergência é algo que nasce com o indivíduo. Transtorno de personalidade é algo que é desenvolvido pelo indivíduo para autodefesa. Mas por que é chamado de transtorno? Porque ele causa transtorno, entende? Ele não é uma doença, ele é uma forma de ver a vida, é uma forma de agir, é uma forma de interagir que causa transtorno, causa sofrimento. Então, é um comportamento que foi desenvolvido em defesa, mas que para se defender ele também causa sofrimento. Então, pode sim e tem neurodivergentes que
desenvolvem transtornos de personalidade. Porque habitaram em locais que eram tóxicos, habitaram em locais abusivos, com pessoas abusivas, e ele, para se defender, desenvolveu. Onde que nós vamos ver estes comportamentos externalizados? Em relações íntimas. Tem algo mais íntimo do que uma relação romântica? Não. Então, um homem, para desenvolver uma relação romântica, ele tem que ter alguma independência na vida. Então, nós não veremos um autista, por exemplo, nível 2, nível 3, se envolvendo de forma romântica com uma mulher, tendo autonomia. Se você está se relacionando com um neurodivergente e daqui para frente nós vamos falar sobre um neurodivergente com um transtorno de personalidade, é porque ele é nível 1 de suporte. Ponto. Ele é nível 1 de suporte. Para ele desenvolver um transtorno de personalidade concomitante, né, como uma comorbidade, então junto à sua neurodivergência, ele tem que ter vivido em um ambiente abusivo e tóxico, um ambiente disfuncional, com violência física ou violência psicológica. Ele viveu em um ambiente assim. E aí ele desenvolve uma resposta. Para que ele desenvolva essa resposta, ele precisa estar em um ambiente social. Por quê? Transtornos de personalidade são defesas do indivíduo que se mostram em ambientes sociais, em relações. Porque o machucado dele, a ferida dele é nas relações. É nas relações que também vai sair a defesa dele. Então, acho que até aqui eu consegui ser clara. E se você é parceira deste homem que tenha essas duas condições, é muito importante ficar frisado que é o seguinte: quanto mais você estuda sobre o seu parceiro, indiferente de ter neurodivergência, transtorno de personalidade, indiferente de ser machista, mau caráter, quanto mais você estuda, mais você reforça o papel social da mulher, de estar sempre atenta ao que o marido, o parceiro, o namorado faz, ao invés de se voltar para si mesma e perguntar-se: eu estou bem aqui? Essa relação me faz bem? Essa relação me faz mal? Quais são os meus limites? Como dizer sim? Como dizer não quando eu quiser? Como ser mais assertiva comigo? Como ser mais autêntica, mais espontânea? Então, todos os termômetros de bom e mal estarão dentro de você. E é lógico que você tem um repertório de vida, você também deve ter vivido em relacionamentos que podem ter sido tóxicos ou abusivos, como que foi a sua história com a sua família, tudo isso vai interferir na sua visão. Mas ficar estudando o outro pode se tornar uma obsessão. E isso não significa que você tenha um transtorno ou que você tenha uma neurodivergência. Significa que existe um reforço social para isso. Para que você, ao estudar o seu parceiro, né? Então ele faz isso, ele faz aquilo outro. Você não coloque em prática limites. Limites que serão necessários para você ficar saudável, né? Então você sempre estará em uma dança. Meu parceiro é assim, então eu tenho que fazer isso. Meu parceiro é assado, então eu tenho que agir de outra forma. E não é assim. Principalmente se ele tiver um transtorno de personalidade narcisista. Quando nós falamos em narcisismo, a gente vai ver muito conteúdo falando do narcisismo grandioso. É aquele onde existe uma maldade e o prazer em executar essa maldade, eles ficam muito óbvios. A falta de empatia, ela é muito marcante também. Só que não é só assim que esta personalidade se expõe. Então, em um narcisista escondido, pode ter vários outros nomes, né? Ele pode, por exemplo, ser a vítima, né? Ser uma pessoa que, ao contrário do grandioso, nunca consegue manter nada em sua vida. Então, ele é pobre, né? Pobre de saúde, pobre de dinheiro, pobre de relacionamentos, porque isso deixa ele em um espaço onde ele é tão coitado, ele é tão vitimista, que ele manipula situações por ser vitimista. É assim que ele chama atenção.
Então, o que todos os tipos de narcisista terão em comum é a necessidade de atenção devido à sua enorme insegurança. Existem casos e casos, né? Então, tem casos que precisam de ajuda, tem casos que precisam de punição, tem casos que precisam de ajuda por parte de quem recebeu as consequências do transtorno, que é o meu foco aqui, né? O meu foco não é ajudar neurodivergentes nem pessoas com transtorno de personalidade, mas as pessoas que se sentem vítimas por terem passado por relacionamento com estas pessoas. Então, uma pessoa que passa por um relacionamento com um neurodivergente pode sim desenvolver problemas, consequências, traumas deste relacionamento. Então, não é porque é um neurodivergente que ele não possa causar dor e sofrimento em um relacionamento. Ele pode não ter culpa, inclusive, disso, mas tem como buscar ajuda. Quando se trata de transtorno de personalidade, essa pessoa ela vai causar dor no outro e ela deve buscar ajuda. Só não acontece, então, pessoas com transtorno de personalidade continuam fazendo outras pessoas sofrerem, inclusive a ela mesma, porque muitas pessoas que são vítimas, né, por se relacionarem com uma pessoa com transtorno de personalidade, elas não expõem. Elas acabam se culpabilizando. Depois de um certo tempo, elas estão tão traumatizadas, tão machucadas, que precisam investir toda a sua energia em se reconstruir, ao invés de devolver as consequências negativas para aquele que causou. Então, o que acontece? Essa pessoa que causou o transtorno na vida de outras pessoas, ele vai viver outros relacionamentos e estragar outras vidas, ao invés de se cuidar. Como se trata de individualidade, cada pessoa apresenta essas características, mesmo que seja um transtorno, de diferentes formas. Então, ao estudar demais o seu parceiro ou características de transtorno ou de neurodivergência, pode acontecer o inverso daquilo que você objetiva, que é conhecer o seu parceiro para melhorar a relação. Pode te tornar obsessiva por essas informações. Você pode começar a identificar características no seu parceiro que na verdade são só uma resposta comum. Não fazem parte de um transtorno, nem de um diagnóstico. É só uma característica de personalidade, de caráter, né? Ou pode ser, sim, que ele tenha um transtorno. De qualquer forma, a sua bússola interna é que deve te guiar. Este relacionamento te faz bem ou te faz mal? A verdade é só essa. Não precisa haver uma justificativa. Não justifique os comportamentos que causam sofrimento em você com uma neurodivergência, com um transtorno de personalidade, com qualquer coisa. Porque a pessoa ela não precisa ser má para te causar sofrimento. Ela pode ser uma pessoa em sofrimento te causando sofrimento. E ainda assim você precisa preservar a sua saúde mental, emocional, física. Então, estes conteúdos não são para te munir de informações, para você identificar transtornos ou neurodivergências em seu parceiro, mas para você colocar na balança o que vale ou não a pena viver. Enquanto que relacionamentos, eu sempre digo, são escolhas. Você não é obrigada a ficar com alguém. Nós não estamos falando de um relacionamento de maternidade, onde você tem um filho com um espectro de neurodivergência ou que desenvolveu, porque o transtorno de personalidade não nasce com a pessoa, é desenvolvido. Então não é um filho, não é alguém que é dependente de você. Então, a partir do momento que você sente que está em sofrimento, chegou à conclusão de que já ultrapassou todos os limites que você se colocou, se defenda, se afastando
e não tentando justificar os comportamentos do seu parceiro. Porque eu ainda acredito que a gente deva se focar mais no que a gente sente de bom para compartilhar com outras pessoas, para ter cuidado com pessoas que realmente precisam de cuidados, do que só para justificar comportamentos errôneos e ruins de um parceiro. Indiferente dele ter ou não transtorno, indiferente dele ser ou não neurodivergente, existe muita beleza, muita coisa boa na vida para a gente se focar. Existe muita beleza, muita coisa boa dentro de nós para desenvolver. E ficar focando no que é ruim, no sofrimento, não é uma forma da gente desenvolver bons relacionamentos. É uma forma da gente se retraumatizar. All people